Chamam de transcomunicação apenas, sem o instrumental, quando se trata de uma comunicação normalmente por outros meios, tipo mediúnica, mas até chamam de transcomunicação mediúnica, que não é o nosso caso. O nosso caso é a transcomunicação instrumental. Por quê? Porque para fazer a comunicação com o outro lado, necessariamente a gente vai utilizar equipamentos eletrônicos, que já foi no passado uma variedade do que a gente tinha disponível, tipo telefone, televisão, câmera de filmagem, que não era de vídeo ainda, gravador, rádio, enfim, tudo era uma parafernália que a gente dispusesse e, na verdade, tudo poderia ser utilizado. Mas com a simplificação dos laptops e dos celulares, eles fazem a função de tudo. Então, o celular já é a câmera, o celular já grava áudio, o laptop já fornece tudo que a gente precisa. Então, digamos que hoje a transcomunicação instrumental pode se limitar à simplicidade de simplesmente um laptop e um celular. Então, isso é a transcomunicação instrumental, que seria, então, acessar outros planos dimensionais, como por exemplo o dos falecidos, que é uma das possibilidades, através de aparelhagem. Mas justamente por ser utilizada uma aparelhagem eletrônica, a possibilidade se expande muito. Então a gente vai para outras faixas dimensionais que normalmente mediunicamente não seria possível. A gente não tem isso como uma informação, aliás, eu diria assim que pouca informação sobre a tecnologia, sobre todo, digamos, sobre a vida deles, ainda, digamos, é uma coisa que talvez ainda não nos compete saber, entendeu? Eu sempre digo assim, que eu acho que o universo é uma espécie de um exército. Nós estamos um pouco para baixo de soldados, né? Se tiver alguma função menor, somos nós. Então, os marechais, claro, não ficam dando satisfação para a gente, olha, nós estamos aqui, nós fazemos isso. Eles simplesmente fazem. Até porque parte do trabalho, ela não se destina exatamente a nós, mas a eles próprios, porque são eles que estão pesquisando e utilizando a nossa aparelhagem e os nossos contatos para eles poderem aprender. Na verdade, às vezes as pessoas têm a impressão que eles já sabem. Não, eles são, digamos, super cientistas, eles estão aprendendo também. Então eles precisam de se comunicar conosco e eles devem ter um controle absoluto do que entra, do que a gente captou, daquilo que a gente viu, porque não necessariamente o que eles mandam é o que a gente recebe, de repente tem interferência, etc. Então, digamos que eles não nos dão muita satisfação sobre esse tipo de coisa. E, na verdade, eu acho até muito bom a gente, digamos, trabalhar com essa respeitabilidade, sabendo que eles simplesmente são diferentes de nós. Agora, às vezes vejo o pessoal em geral falar, não, porque fulano é de tal dimensão. Para mim isso é viagem, entende? Porque não existe esse tipo de informação. O que eu vejo, que eu constato é que eles são diferentes. Eles têm uma possibilidade, têm um conhecimento, principalmente na área de tecnologia, que implica provavelmente em que eles estejam muito além do nosso tempo, ou seja, eles na verdade tiveram tempo de aprender tudo aquilo. Então eles também não ganharam magicamente, eles não nasceram daquele jeito. Então eles aprenderam no decorrer do tempo. Então eu diria que essas entidades que se comunicam, possivelmente, eu suponho que eles sejam nossos irmãos mais velhos. Então eles têm mais tempo do que nós. Então eles fizeram um aprendizado. Agora, a gente sequer sabe onde eles estão. E nem eles vão falar, porque também não vai fazer nenhuma diferença, gente. Mas eu acho que basta perceber que eles são, digamos, que eles detêm um conhecimento importante, que eles têm uma paciência, que isso para mim é um referencial de bondade, porque eu acho que se eles não fossem entidades iluminadas e bem intencionadas, eles não teriam paciência conosco, com todas as coisas erradas que a gente faz, com todos os nossos milindres. Então eu vejo que são entidades muito bem intencionadas, que querem nos ajudar, querem trazer para a humanidade um pouco do conhecimento de que a vida continua, de que outros seres dimensionais existem, e isso é o que eles estão procurando mostrar. E ponto final. Sem o marechal chamar o soldado, senta aqui e eu vou te explicar as coisas. Não, sabe, para isso que a gente é soldado, né? Para isso que a gente é aprendiz mesmo. Enquanto isso, eles estão avançando, quer dizer, na verdade, quem avança são eles, não somos nós. Quando eu constato melhora a cada gravação, e isso acontece a cada gravação, eles nunca repetem um fenômeno, eles nunca repetem uma forma duas vezes de qualquer coisa que eles tenham feito, é porque eles têm um raciocínio um raciocínio gigantesco, eles conseguem, digamos, aprender com uma vez, para eles basta, já é outra coisa na lição seguinte, enquanto que para nós, normalmente, a gente repete 20 vezes a mesma lição, que é para fixar, né? Mas, então isso tudo para mim demonstra que são seres muito capacitados, bondosos, que se preocupam com a humanidade. E para mim isso é o que basta. Então, onde eles estão, de que planos dimensionais e tal, eu realmente não faço a menor ideia. Olha, eu acho que, assim, quando eu tinha uns 15, até uns 18 anos, eu sempre fui, assim, uma pessoa um pouco sensível, não muito, porque a parte racional em mim é muito forte, mas eu tinha, assim, digamos, uma desconfiança que aquilo que eu tinha
tinha aprendido no colégio de freiras, que eu fui educada em colégio católico, não podia fazer muito sentido. Eu já achava que a coisa as informações estavam um pouco capeigas, né? Não estava me satisfazendo. Eu achava que a coisa tinha que continuar, que a vida não poderia ser assim, né? E aí, sem nenhuma informação de nada, um dia eu estava passando num outro quarteirão lá perto de casa e eu vi lá, Centro de Umbanda, não sei o quê. Eu falei, eu vou vir aqui. Pra mim era tudo a mesma coisa, né? Era qualquer coisa que não era católico, né? E no dia que tinha reunião lá, eu fui, e eu me lembro que eu fui de saia, e aí, na hora que eu entrei e eu fui falar com o médium-chefe lá, ele olhou pra mim, ele só falou assim, vai pra sua casa, põe uma calça comprida e volta, porque eu também não entendi nada, eu fui correndo pra minha casa, me troquei e voltei, porque ele percebeu de alguma forma que eu tinha algum tipo de mediunidade ou qualquer coisa assim, e que eu poderia, digamos, sei lá, percebeu que eu era iniciante, de repente eu poderia cair ou qualquer coisa e eu tava de saia, né? Então foi por isso, então a partir disso eu falei, eu acho que o negócio existe por aqui. E daí frequentei uns 2 anos, comecei a ajudar na casa e tal. Então, quer dizer, as pessoas às vezes não sabem, mas o meu início foi mesmo num centro de Umbanda. Daí eu soube de centros de mesa branca, daí eu falei, eu vou conhecer isso. E aí fui, frequentei, trabalhava como médium na época e eu era muito dedicada. E aí aquela coisa assim, que eu acho que a espiritualidade vai testando para ver até que nível que você pode ir. E acho que eles perceberam da minha dedicação, do meu interesse e resolveram que eu podia dar um passo a mais. E foi quando eu soube que existia um instituto de pesquisa que se chamava Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, que era comandado pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade, que depois veio a falecer já nos anos 90, mas eu tive a oportunidade de conviver com ele muitos anos. E foi aí que eu comecei a despertar para o interesse da pesquisa. E aí eu percebi que era um caminho fascinante, porque toda a visão do Dr. Hernani era relacionada à busca de material, de documentação e comprovação dentro das possibilidades que a ciência permitisse. E então eu fiz uma caminhada com ele, pesquisando alguns casos de poltergeist, casos de reencarnação e tal. Eu percebi como que era importante a documentação para validar aquilo que a gente estava pesquisando. E aí, nesse meio tempo, houve um bochicho, vamos dizer, que na Europa ele tinha muito contato com algumas pessoas bem espiritualizadas, assim, no mundo todo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E houve um sururu lá de que pessoas na Europa estavam gravando vozes. E aí ele comentou comigo, ele publicou artigo na época sobre isso na Folha Espírita, enquanto que também saía na revista Planeta, ao mesmo tempo, as mesmas notícias, né? E aí eu falei, e se a gente tentar? Vamos. E aí era de uma ignorância absoluta, nossa, porque a gente não sabia como os europeus faziam, não havia esse tipo de intimidade para perguntar e nem informação nenhuma, então a gente teve que descobrir a roda, né? Então a gente foi fazendo tudo errado no começo, durante 2, 3 anos, que eu acho que serviu também de base para espiritualidade, ver que a gente estava sério no assunto e aí foi que a gente começou. Então, digamos que eu saí de uma dúvida, assim, tipo, né, questionando se isso tudo poderia ser verdade, até começar a obter as primeiras evidências eu mesma, né? Foram as primeiras vozes que eu gravei. Bom, fora as evidências que a gente tem acerca, digamos, da necessidade de equipamento da parte deles para influenciar os nossos equipamentos, ou seja, isso jamais poderia ser feito por um cérebro humano, por exemplo, ou mesmo até talvez um cérebro muito avançado. Mas eu acho que mesmo dentro do espiritismo a gente aprende que, como a vida continua mais ou menos no mesmo jeito, eu imagino que todos os grandes cientistas, todo mundo que veio para cá com alguma função específica de trazer algum avanço para a humanidade, é claro que quando eles vão para o outro lado, eu acho que o sonho da vida deles continua sendo o aperfeiçoamento daquilo que eles já faziam. Ou seja, vamos por um Thomas Edison. Claro, ele não vai chegar do outro lado e ser um padre. Eu duvido muito. Quer dizer, ele com certeza sabe da capacidade racional dele, da capacidade técnica, e vai querer trabalhar nisso
para o bem daquilo que ele já fazia. Então eu acho que é muito lógico, digamos, que cientistas que já trabalharam na Terra se juntem para dar continuidade àquilo que eles já faziam. E nesse caso a gente pode chamar esse agrupamento de uma estação transmissora que foi se aperfeiçoando com o passar do tempo, dos séculos talvez. Então é bastante curioso, e que às vezes as pessoas não sabem desse detalhe, mas a primeira estação que foi noticiada foi justamente quando surgiram os primeiros contatos na Europa, que eu falei agora há pouco. Depois, em algumas comunicações, principalmente que era uma estação que fica sobre a Alemanha, eles se identificavam como falando de uma estação centrale. E a gente também não sabia o que era isso, mas era uma estação central. Tempos depois, o interesse na Europa acabou diminuindo, porque algumas pessoas faleceram e tal, e não houve uma renovação lá. Talvez tudo meio planejado, a gente não sabe. O fato é que algumas pessoas, alguns seres, alguns falecidos que trabalhavam na estação centrale acabaram rumando para o Brasil e começaram a trabalhar comigo. E aí, muito tempo depois, a gente soube que isso se chamava Estação Sul. Então, uma das pessoas importantes que veio da Estação Centrale, que era já conhecida na época, foi uma pessoa que aqui, quando começou a se comunicar, ele simplesmente tinha um sotaque de alemão. E eu, por muitos anos, na função de soldado, nunca perguntei quem era, né? Eu não ia perguntar lá para ele de tenente, lá, escuta qual que é o seu nome. Então, eu batizei ele de senhor alemão. Então, tanto que em muitas publicações, durante quase 20 anos, eu sempre me referi a esse comunicante como o senhor alemão. E virou amigo de muita gente, ele se tornou muito conhecido dos amigos e tudo. E era sempre senhor alemão para cá, alemão para lá. Até que um dia, numa gravação, ele falou: eu sou o Konstantin Raudive. Eu falei, uau! Raudive foi um pioneiro na Terra, letão, que começou a desenvolver a transcomunicação nos anos 60, depois ele foi para a estação, e de lá ele veio para nós. Enquanto isso, a estação central ficou quietinha, ela está quietinha até hoje. E aqui a gente começou a desenvolver muito, e uma coisa que a gente aprende é que as estações, elas crescem na medida em que cresce o interesse na Terra. Eles não têm possibilidade, digamos, de investimento superior na medida em que aqui tem pouco interesse. Como, por exemplo, eu acho que na Ásia talvez exista um esboço de uma futura estação, mas não há interesse, então eles não têm como se desenvolver lá. Então a coisa vai ficando meio congelada até um momento qualquer. Então a gente percebeu que aqui o negócio expandiu muito no Brasil, né? Eu estava divulgando bastante, ajudando muitas pessoas, então isso fez com que a estação também crescesse, porque muitos falecidos que eram atendidos se dispunham em ir para a estação para ajudar. Afora que daí, com esse crescente, essa turma, isso é o que a gente aprende, né? Essa turma tinha a possibilidade de pedir para superiores mais investimento para que eles pudessem aumentar. Então a coisa vai devagar, mas vai sempre crescendo. E foi isso que aconteceu. Começaram a aparecer os primeiros extraterrestres mais visuais, digamos, porque até então eu acho que eles sempre estiveram por trás de tudo, mesmo da estação central e tudo, mas eles nunca apareciam, porque era, digamos, uma etapa que o ser humano não estava preparado. Então foi preciso chegar, através da tecnologia, num determinado ponto em que eles tiveram a possibilidade de começar a aparecer, e foi quando surgiram os primeiros cabeções, e isso foi da Estação Sul. E aí a gente foi crescendo e foi desenvolvendo, e nesse meio tempo começou a brotar nos Estados Unidos um interesse mais ou menos particular, assim, meio parecido com o que eu tinha aqui, e aí começou a se ter notícia de que o Nikola Tesla coordenava não apenas a Estação Norte, que deve ser assim um luxo, grandiosa, mas que também trabalhava lá todos os grandes Prêmio Nobel, que infelizmente sempre faz parte do Norte, né? Aqui no Sul acho que não tem quase Prêmio Nobel, a não ser de inspirações bondosas, né? Mas não técnicas. E aí, mais que ele coordenaria a Estação Norte e todas as transmissões. Então eu suponho que a Estação Central um dia vai reviver, assim que começar a brotar de novo o interesse na Europa. E aí nós vamos ter 3 estações em atividade. Eles se uniram à Estação Sul, trabalham em conjunto, de forma que o Dr. Landel, né, o padre Landel de Moura, gaúcho,
pôde também começar a aparecer bastante em transimagem, em voz e tudo mais. E aí a gente passou a ter a comunicação em português e a comunicação em inglês. Por que isso aconteceu? Porque levei um bocado de tempo para perceber que é uma máquina, vamos chamar de máquina, talvez eles tenham até dado uma volta no túmulo agora quando eu falei máquina, né? Porque deve ser um equipamento mega complicado que faz a interpretação daquilo que estão transferindo para nós. E essa máquina, vamos chamar, ela tem um vocabulário, como se ela tivesse um vocabulário daquela língua, daquele lugar. Então, ela tem um vocabulário em português, a nossa. E por isso era impossível fazer comunicação em inglês. Eu tentei de todas as formas possíveis e imagináveis e eu não conseguia respostas em inglês. E aí foi quando surgiu a Estação Norte, essa vem preparada com a máquina deles, com todo o vocabulário em inglês, para poder fazer a transmissão dos falecidos que falam inglês para qualquer parte do mundo. Então agora a gente tem a comunicação em português e em inglês, porque nós estamos com duas máquinas trabalhando em conjunto. E quem sabe futuramente vamos ter em alemão e outras coisas mais. Então essas são as estações. A gente sabe desse nome porque eles falaram esse nome e algumas vezes porque eles entraram assim do nada, assim inesperadamente em alguma gravação. Eles curiosamente têm uma voz assim especialmente limpa, especialmente linda, é muito difícil até de a gente imitar. É mais assim, mais pura do que uma voz humana, e algumas vezes eles entram para dizer alguma coisa do tipo assim: o comando pede para interromper, tá bom? Coisas assim. E aí a gente sabe pela escalada dos possíveis níveis que estão nos contactando, afora os outros tantos níveis que ainda, quem sabe, poderão abrir caminho para trazer notícias para a Terra, mas claro, eles ainda vão ter, digamos, vão aguardar o momento exato, o momento certo de poder confiar aqui na nossa humanidade para poder trazer qualquer coisa a mais, mas até esse momento em que a gente recebe as transimagens, a gente percebe que afora a aparição dos falecidos, que obviamente continuam com aspectos sempre rejuvenescidos em relação àquilo que eles eram quando vivos, afora esses tem várias outras formas de rosto que aparece, e sempre assim bem triangular, né? Olhos grandes no geral, orelha um pouco comprida. Esse é um pouco um padrão, mas tem muitos tipos, muitos tipos. Eu diria que aliás, uma vez aconteceu um negócio engraçado porque apareceram muitos seres diferentes numa mesma gravação, e aí depois eu falei pro Dr. Haldir: nossa, quantos amigos que apareceram, e ele falou: foi um desfile, né? Porque de fato, né, foi um desfile. E então a gente vê que tem assim muitos tipos, então que não são humanos. Se eles são ultraterrestres, se eles são extraterrestres, o que eles são a gente não sabe, mas a gente percebe que eles provavelmente se uniram às estações, eles provavelmente estão acima das estações para orientar o pessoal das estações para transmitir para nós. Eles detêm provavelmente habilidades que eles aprenderam em suas orbes de origem. Alguns devem ser extremamente matemáticos, outros devem ter habilidades de velocidade, enfim. Então eles juntam esse conhecimento em favor de ajudar o nosso planeta, né? Então a gente sabe que de alguma forma tem seres que estão, vamos chamar, acima, e que transferem conhecimentos que jamais poderiam ser humanos, como, por exemplo, o manuseio da luz, que isso é uma coisa que é tipicamente o que acontece com as imagens, ou seja, as transimagens, elas se constroem porque eles conseguem modular ou modelar a luz, que isso é um momento científico que está absolutamente distante da nossa ciência ainda, né? E eles já alcançaram isso, então se supõe que eles sejam, vamos dizer, em termos de conhecimento, eles sejam superiores a nós. E porque eles são, digamos, eles têm formatos diferentes, então a gente sabe que quando eles falam em comando, é alguma coisa que está acima das duas estações que se comunicam conosco. Agora, mais exatamente quem eles são e o que eles fazem, a gente volta para a questão do soldado, que os marechais não ficam dando satisfação para a gente, né? Mas para mim está de muito bom tamanho que eles sejam capazes de interferir no nosso espaço-tempo, criando imagens, transferindo arquivos, né? Além do manuseio da luz, que é um dos tipos do fenômeno que prevalece desde o início e ainda funciona até hoje, nós temos visto já desde o surgimento do Tesla um outro fenômeno que mais ou menos a gente está, digamos, interpretando como sendo alguma transferência de arquivo direta do espaço deles para o nosso, e eu suponho que isso só possa ocorrer através de buraco de minhoca. Por quê?
porque houve algumas aparições de falecido que eu chamaria de absolutamente do nada. Ou seja, digamos, como, por exemplo, eu tenho isso registrado em filmagem, em que, por exemplo, vamos supor, eu estou gravando, estou com uma estática, né, ou um chuvisco ou alguma coisa assim, e de repente brota do nada uma figura, digamos, projetada literalmente, por exemplo, um rapaz que apareceu com o cabelo ruivo, ele chega a sorrir, muito bonito, e que eu não fazia ideia de quem poderia ser, e quando eu vi, eu fiquei olhando em volta para saber de onde ele estava vindo, e não estava vindo de lugar nenhum, porque eu não conhecia aquele rapaz, eu não estava projetando aquilo, e no entanto o negócio estava aqui atrás de mim. Então esse tipo de situação que vem aparecendo só depois do Tesla, eu tenho chamado de uma transferência digital. Eles devem estar transmitindo direto por algum canal que brota como se fosse um aporte. É literalmente um aporte técnico. Então a coisa aparece do nosso lado vinda de nenhum lugar, né? Na apresentação que eu fiz ontem, eu tive a oportunidade de mostrar um outro fenômeno que provavelmente foi de origem parecida. Quando eu estava filmando, por sorte com 2 câmeras, deu para registrar melhor, e aí eu estava com o celular na mão, e aí eu via que brotava luz na frente do meu monitor, e eu de novo fiquei procurando de onde estava vindo a luz, porque não era daqui, e não estava com nada atrás de mim, e continuei filmando sem parar, porque, né, claro, podia ser alguma coisa. E só depois que eu assisti a filmagem, é que eu percebi que a cada flash, vamos dizer assim, na verdade eles estavam como que acumulando uma energia, solidificando do meu lado, como se fosse materializando com a luz, e daí surgiram 2 seres, um hominho baixinho, que até talvez seja até uma pequena referência, né, um hominho baixinho, e um cabeção enorme, que pegava todo o tamanho do meu braço, então era uma cabeça muito grande, e do lado dele o hominho até se mexe na gravação e tudo, e é claro que eu não tinha esse tipo de material, nem fazia ideia, então eu suponho que seja uma transmissão como se fosse atravessando um buraco de minhoca, e eles transferem um arquivo pronto de lá para cá. Isso é uma tecnologia nova que eu acho que eles estão testando. Isso aconteceu em áudio também, e de brotar, e o interessante é que eles se deram ao trabalho de fazer brotar, por exemplo, no arquivo de áudio, eles não fizeram isso no meu espaço. Eu estava conversando por Zoom, que é um programa equivalente ao Skype. A primeira vez foi com uma médium americana, que tem toda uma história interessante, porque ela é uma pessoa muito famosa, a Suzanne Wilson, muito famosa lá. Ela é muito boa como médium, e aí só que médiums lá é diferente do nosso. Lá eles não têm incorporação, eles falam tudo como assim, tipo, vem na cabeça, sabe? E aí ela um dia me escreveu, me surpreendi, falei, gente, um e-mail da Suzanne Wilson, e ela me dizia, Sônia, eu recebi umas visitas aqui que tinham um sotaque alemão, e eu tenho a impressão que eles querem que a gente converse. Podemos marcar? Pensei, gente, claro, né? Imagina, a Suzanne Wilson. Aí marcamos, digamos, para a segunda-feira seguinte, e aí a gente fez a comunicação. E aí aconteceu uma série de coisas que está bem descrita lá nos nossos boletins, nas revistas, e aí eu estava conversando com ela estava me vendo, eu estava vendo ela, e de repente eu fui cortada da gravação. Ela continuou gravando pelo computador dela, e ela foi falando durante 12 minutos, que a gente só soube disso depois. Durante 12 minutos eu fiquei fora, e eu pensei, ai que vergonha, meu Deus, tinha que ser coisa do Brasil, a coisa desconectar, a internet cair, o microfone falhar, eu ali, mó sem graça, eu via ela na tela, eu falava, Suzane, espera aí, mas ela não me ouvia, pera, eu tô ligando aqui, e tal, uma vergonha. Passou uns 12 minutos, puf, ligou tudo de volta. Daí ela falou, oi Sônia. Eu falei, ai que bom que você voltou. Daí ela me pergunta, você ouviu o som? Que som? Eu não ouvia nada, nem ela, nada. Ela falou, o som que entrou aqui de nenhum lugar. Eu falei, não ouvi nada. Ela falou, bom, tá tudo gravado, tá bom. Quando depois ela me passou a gravação, que aí a gente viu que foram 12 minutos de interferência, onde eles inseriram um áudio vindo de canto nenhum da sala dela, e esse som que na verdade ela foi falando ao mesmo tempo, ela falava, Sônia, você tá me ouvindo? Eu tô ouvindo uns tons. Daí ela parava um pouco, foi a sorte, porque dava para ouvir o som, né, na gravação. E
quando eu peguei esses tons, eu fiquei pensando, gente, isso aqui tem que ser alguma coisa. Isso aqui não pode ser nada. E aí eu tive a ideia de rebaixar a frequência, o pitch da gravação, para a faixa humana. E aí tinha vozes como se fossem humanas falando. Então, digamos, aquilo foi um arquivo digital transferido direto, não se sabe de onde, brotou na casa dela, que era justamente para ter, digamos, a prova de que não era coisa minha, né? Brotou lá e tinham vozes que falavam sobre a Terra, falavam que eles estavam em comunicação, falavam várias coisas, vozes femininas e masculinas, que falaram dentro desse som que era, digamos, ininterpretável no primeiro momento, né? Então isso tudo tem que vir de algum lugar superior, assim, de superior em termos, pelo menos, de tecnologia ou tal, porque eles estão começando a transferir arquivos, e eu acho que se isso vier a se efetivar, e eles poderem deixar de atuar dentro do nosso espaço, que é o que eles vêm fazendo nos últimos anos, se eles puderem transmitir direto o arquivo pronto, vai ser uma espécie assim, tipo de jornal nacional, entende? Eles mandam o arquivo e aqui o falecido já sai falando do nada, entende? Quer dizer, vai ser, claro, um passo à frente, né? Vamos ver o que vai acontecer. Quando a gente acha que a gente está em comunicação com as estações, eu digo acha assim, porque vem de um plano parecido, digamos, de humanos, né? São falecidos mesmo, que trabalham lá. São pessoas que agora estão no outro plano, faleceram, mas que aqui se devotavam à pesquisa, como por exemplo a gente sabe que o Michael Faraday está lá, que foi quem criou a gaiola de Faraday, o Denis Gabor foi o criador da holografia, ele também já se anunciou estando lá, afora o Tesla e outros luminares que estão na estação. Mas eu diria, são seres humanos. Então, a gente percebe que essas consciências são, obviamente, estão à frente da nossa sapiência, né? Estão se dedicando a intermediar para nos ajudar e são seres que são, digamos, um nível de consciência que eu chamaria de humana depurada, humana melhorada, né? E a gente sabe que tem esses outros níveis de consciências que aí já fica mais, digamos, mais nublado para a gente identificar as coisas, porque a gente não tem nenhum conhecimento a respeito, mas que aparentemente é inclusive quem ensina as tecnologias para esses falecidos, que já são pessoas da área, para que eles possam fazer as transmissões. Porque eu acho que o pessoal assim que ouve um pouco do nosso trabalho, ou o pessoal espírita, tem uma visão muito simplista, muito simplificada da coisa. Acha que, por exemplo, o comunicante, o falecido, está simplesmente falando no microfone e fala com a gente. Não imagina a complexidade técnica que existe para isso. Imaginar, por exemplo, como de uma Rede Globo vai chegar na casa da gente. Será que é assim, tipo, o cara fala lá e chegou aqui? Oh, que maravilha! Quer dizer, tem toda uma complexidade técnica, que a deles com certeza é muito mais, porque eles não apenas têm que acertar em termos espaciais, mas eles têm que também acertar em termos temporais. Então, a velocidade deles pode ser diferente da nossa, e eles têm que ajustar de uma forma que entre naquele minuto em que a gente está se comunicando, que a gente ligou os aparelhos e que aquilo chegue a nós. A gente não sabe nem a que distância, se eles têm que atravessar alguma coisa ou se é imediata, ou seja, eles têm que vencer informações sobre o tempo e sobre o espaço para nos acessar. Então tem toda uma complexidade. E eu acho que isso tudo é transmitido por seres acima dos nossos falecidos, para que eles possam trazer as coisas para a Terra. Então eu acredito que essa parceria com seres superiores é importantíssima para que eles também testem novidades, que é isso que eles fazem sempre, né? Recursos novos para que melhore as comunicações, que, por exemplo, se a gente fosse ouvir as primeiras gravações que eu fiz em fita cassete e hoje o que a gente tem pós-Tesla é uma diferença absolutamente absurda. Então, quer dizer, eles, na verdade, melhoraram muito, a nossa tecnologia melhorou um pouquinho e isso também foi suficiente para eles, né? Mas então eu acho que existem sim diferentes níveis de consciência. Isso ainda falando, digamos, de humanos e de ultraterrestres, digamos. Mas a gente consegue, e eu acho que isso é uma parte grandiosa que a transcomunicação vai poder trazer a comunicação de seres com consciência ainda aquém da nossa, que seriam hoje, por exemplo, os nossos animais, né? Para mim isso é uma coisa muito clara, uma coisa que Emmanuel fala através de livros do Chico Xavier, que
os animais são nós ontem, né? Eles estão em evolução. Aí a nossa imensa responsabilidade para com eles, porque um dia eles também serão ultraterrestres, nós também seremos, estamos na caminhada, então nós temos uma responsabilidade impensável para com eles, e eles também podem se comunicar, porque o cachorro fala, não é exatamente o que ele fala, ele ainda não chegou no momento disso, mas ele sente, ele vem treinando através das reencarnações dele, ele vem treinando e aprimorando a sensibilidade. Se ele tem a sorte de estar num lar favorável, ele é mais sensível, ele vai para frente mais rápido. E quando os nossos amigos sabem fazer a transferência da comunicação, tem, por exemplo, um animalzinho que vai falar com o dono, vai se comunicar, né, melhor com o dono, e o animalzinho vê na tela o dono, ele tem o sentimento daquilo que ele tinha, de gratidão, por exemplo. E então ele abana o rabo todo feliz e transfere algum sentimento que a máquina aquela vai transferir, não, ela vai tornar aquilo em palavras para que a gente entenda. Então, o dono do cachorrinho vai se surpreender com as respostas. E até comentando coisas que ele gostava, que eles brincavam. Então, é muito linda essa parte, então, das consciências, vamos dizer, aquém das humanas, né? Então, tudo isso é possível porque esses seres maravilhosos estão intermediando esses favores aqui para nós, né? Eu suponho que existam níveis assim, intermediários infindáveis entre, digamos, os mais com mentes mais simples, que são os animais, e entre aqueles que possivelmente estão no topo, responsáveis por tudo isso aqui, digamos que daí já estaríamos falando de universo, né? Porque eu acredito que alguma turma muito lá em cima que a gente não faz nem ideia, né? Por isso que eu digo assim que o muro dos descascadores de batata é muito alto, a gente não vê nada, mas tem pessoas que têm ilusão, né? De que fala com Deus, imagina, quer dizer, eu imagino que até chegar lá tenha o cabo, tenha o sargento, tenha o tenente, tenha todo mundo ali que a gente vai ter que fazer essa escalada, e são esses que nos assessoram. Porque, na verdade, até isso é uma frase do Emmanuel, ele diz que existe uma lei do lado deles que se chama lei do progresso. E essa lei do progresso é exatamente isso, entende? É o que conseguiu um passo a mais ter que obrigatoriamente ajudar quem está atrás. E é isso que eles fazem conosco. Assim como caberia a nós ajudarmos os animais, mas a gente, infelizmente, não temos essa consciência, né? Então, eu diria assim que nessa enorme escalada, nós estamos lá descascando a batata, fazendo uma pilha bem grande, né? Nossa vida, que é a descascar batata, né? Completamente desimportante ainda no universo, né? Nós somos assim, bem aquela coisa bem para trás, que ainda tem muito para aprender para poder um dia colaborar. Eu imagino que um dia nós vamos estar criando também orbes e gerenciando, daqui a alguns bilênios, talvez, né? E eu acho, inclusive, que é para isso que é a nossa estada na Terra, a nossa aula, bem curta, por sinal, né? E aí eu acho muito engraçado isso, porque tem as pessoas que têm a pretensão de que fala com o marechal, não fala nada, não fala nem com o cabo, nem com o sargento, entendeu? E estamos lá, né? Então são pessoas assim que acham que sabem muita coisa e tal. Mas eu acho assim que, então, qual é o nosso papel? Eu acho que era descascar a batata melhor de forma possível, entendeu? Era assim, tipo, descascar bem descascadinha, né? Aprender a nossa lição. E já tá de bom tamanho. E aí esperar que um dia nos deem outra coisa para descascar um pouco melhor, né? E assim a gente vai indo. Então, eu acho que a nossa posição intrafísica, eu acho que a função nossa é essa. Nós estamos na base da escalada, não tem importância nenhuma. Mas, por exemplo, para que essa turma dos falecidos avancem, para que eles possam começar a ligar o planeta no universo, tecnicamente, eles precisam da gente, eles precisam dos soldados. Então, puxa, é uma honra, assim, inestimável poder fazer descascar batata e ainda ter mais uma utilidade, né? E então eu acho que é para isso que a gente está aqui. E acho que uma vez foi o Tesla que disse que o universo era um grande cérebro. E eu acho que eu vejo assim também. É como se o universo fosse toda essa caminhada que a gente faz, que é só a nossa consciência, o corpo não conta, a nossa consciência vai somando informação, é como se fosse um pequeno banco de dados que vai se ampliando a partir das reencarnações, né? Que a gente vem de lá de trás e vai somando, até que um dia a gente tenha tanta consciência, tanta
tanta sabedoria pelas milhares de encarnações que a gente teve, que isso tudo, na verdade, os corpos já vão se esvanecendo, e isso tudo, na verdade, vira um grande cérebro, exatamente como Tesla disse. Mas hoje a gente é uma célula do cérebro, né? Olha, eu diria assim, não comece se não for para valer. Claro, nesse meio tempo, sempre poderá aparecer uma comprovação que poderá satisfazer a pessoa, ou ela mostrar para um amigo, isso também ajuda. Mas se ela pretende fazer disso uma contribuição efetiva para o outro lado, é importante que ela esteja bem determinada a dedicar um tempo bem específico da vida dela para isso. Não é uma coisa que eles vão fazer porque assim, supostamente a estação tem que acoplar no local da pessoa uma série de aparelhos para que a transmissão seja feita. E eles não vão fazer um investimento desses enquanto eles não tiverem certeza que a pessoa não vai mudar de ideia porque ela tem que assistir a novela, ela não pode perder o último capítulo. Ou que o jogo Fla-Flu vai rolar hoje, hoje eu não posso fazer gravação, porque hoje tem um jogo. Então, se for para fazer isso, nem começa, porque não vai nunca existir um investimento grande. Por outro lado, eles precisam de pessoas do nosso lado. E o que eles precisam? De médium? Jamais. O que mais eles querem se livrar é disso. Eles precisam de pessoas sérias, porque a tecnologia é deles. A nossa, eles fazem questão absoluta de usar o mínimo do nosso lado, para mostrar que não é aquilo que faz nada, né? Então a gente usa coisas simples, às vezes um plástico bolha, por exemplo, né, que custa R$3 o metro, e eles conseguem transferir um arquivo. Agora, eles conseguem fazer isso com todo mundo? Não, eles vão fazer com quem eles sabem que vai estar firme para ajudá-los, ou seja, eles precisam de parceiros, eles não precisam de filhos para alimentar, eles precisam de parceiros para ajudá-los. Então, se a pessoa é determinada, eu não tenho a mínima dúvida que ela vai receber, e não só isso que eles trazem para a gente, eles trazem um equilíbrio de vida que é fundamental para você também ter condição. Então, eu diria assim que, por sorte, talvez, eu sou uma pessoa que eu não tenho problemas. Mas isso é fundamental, porque se eu tiver problema de saúde, se eu tivesse problema de emprego, se eu tivesse problema de não sei o que, familiar, aí eu não consigo ajudá-los. Então eles dão uma aplainada na vida da gente para que a gente possa servi-los. Agora, eles não vão fazer isso se depois de um mês a pessoa falar, agora vai, fevereiro é carnaval, eu preciso ir, não posso. Aí não vai dar certo, né? Mas eu acho que é importante que as pessoas saibam que eles precisam de parceiros e precisam de gente séria, que eles precisem do nosso lado no sentido físico, não. Mediúnico, não. Aparelhagem, não. Como eles estão mostrando mais recentemente, eles conseguem entrar do nada. Eles conseguem projetar aqui, se eles quiserem, como se fosse um aporte, né? Se alguém não souber o que é aporte, é transferência de objeto que existia, é muito difícil hoje existir. Porque precisa de um médium especial para isso. Simplesmente eu já vi, brota assim, cai um objeto, isso chama-se aporte. E eles estão fazendo isso em termos de arquivos digitais, ou seja, eles transferem o arquivo e o negócio chega. E se isso acontecer mais frequentemente, eles vão precisar cada vez menos da gente, mas vão precisar muito da seriedade do que a pessoa vai fazer com isso, ou ela vai se achar. Isso é uma coisa fundamental para eles. No dia que eu achar que eu tenho importância, eu estou despedida. Isso para mim é uma coisa assim bem fatal. Ou eu sigo a cartilha e respeito o nível deles e me põe no meu lugar, ou eu estou despedida e eu não quero ser despedida.